Então, a partir de agora, a gente está gravando. Esse é o estudo de número 20, capítulo 10, o perdão. Vocês sumiram da minha tela. Cadê vocês? Eu estou aqui. Parei de compartilhar com vocês. Você está aí, Bis? Eu estou aqui. Bom, agora vocês apareceram de novo. Então, vamos lá, Tá. gente. Vamos lá, que hoje tá... Vamos naquele ritmo, tá? Eu vou ler e frisar as partes mais interessantes. E no final, a gente abre para os comentários. Hoje eu tenho uma perguntinha. E hoje a gente vai começar diferente. Hoje a gente vai começar do final. Por quê? Né? Porque esse é o capítulo que tem, eu já falei lá, até brinquei já com quem entrou aqui primeiro. Esse é um capítulo que narra para a gente os acontecimentos que antecederam, né? Antecederam e que fazem parte daquele diálogo de Pedro com Jesus, onde Pedro pergunta para Jesus quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. E aí Jesus, né, dá aquela resposta que não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esse trechinho está no final do capítulo, mas a gente vai começar com uma reflexão por ele, tá? Então, hoje a gente vai começar diferente, mas vocês vão entender, vamos lá. Vamos caminhando. Então, aqui está o trecho, tá? Esse trecho está em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 22. Vulgata é a Bíblia que eu usei, né? A tradução que eu usei para recortar o trecho. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Pedro pergunta. E respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quando a gente bate o olho nessa leitura, a gente já percebe, sem precisar se aprofundar muito nos estudos bíblicos, que esse 7 e esse 70 representam alguma coisa, né? Não está aí por acaso. Não é um número que Pedro pegou no ar e que Jesus também completou com 70 do ar, né? A gente sabe que tem um significado, porque nenhuma palavra do Evangelho está ali em vão, né? Então, eu recortei, o que acontece? Há várias interpretações diferentes sobre essa passagem. Eu trouxe algumas. Se vocês jogarem lá no Google, né, essa passagem e colocarem interpretação, vocês vão ver que tem várias interpretações, né? E todas elas fazem muito sentido. Eu destaquei 3 aqui para a gente ver. E no final do estudo, eu quero que vocês me digam qual delas é a mais correta, tá? Então, presta atenção, hein? Vamos lá. Essa colocação aqui eu tirei de um site de um grupo de judeus messiânicos, né? É um grupo de judeus que já aceita Jesus como Messias, é um grupo de judeus diferente, mas tem uma origem judaica, tá? E olha o que eles colocam aqui, ó. Estas palavras carregam consigo uma forte mensagem simbólica, pois na cultura israelita, números representam palavras, conceitos e até mesmo letras. O número era muito importante na interpretação deles, né? Nos manuscritos hebraicos, 70 vezes 7 é Shivim Sheva. E este termo tem um significado muito profundo dentro do judaísmo, e nossos sábios nos mostram que o termo 7 também pode ser lido como chaveia, que significa satisfeito, repleto. Então, podemos entender que o perdão precisa ser pleno, precisa satisfazer as determinações do eterno, bem como proporcionar a quem libera o perdão essa sensação de satisfação, de que chegou a um ponto em que entendeu as expectativas celestiais. Pois na cultura israelita, o número 7 significa algo pleno e completo. Essa é uma explicação, tá? Uma interpretação. Outra. Não, aqui ele completa. Um outro detalhe dessa passagem que ele está falando, é que Yeshua acrescentou, aqui é um judeu falando, tá? Acrescenta o termo 70 vezes 7. Aqui ele está se referindo ao que Jesus falou.
O número 70 aí é outra simbologia, né? Na cultura israelita, também era associado às nações estrangeiras. Então, podemos dizer que o perdão deveria ser tão abrangente que alcançaria até mesmo todas as nações da terra. Isso é plenitude. O perdão deveria ser universal, atemporal, pois não se menciona quanto a isso, deveria repetir-se. A constância do perdão, então, podemos dizer que a cada dia essa regra se renovaria, ou seja, todo dia é dia de perdoar. A grande dificuldade que encontramos aqui é que, para um judeu da época, perdoar um estrangeiro seria um conceito extremamente radical. Como perdoar alguém que me fez mal, me maltratou e que também me escravizou, né? Aqui ele coloca essa dificuldade. E aqui eu trago de novo para a gente como é importante para a gente conseguir alcançar a profundidade da passagem, a profundidade do Evangelho de Jesus, a gente conseguir compreender os conceitos, a cultura da época. Então, aqui ele está dizendo para o judeu era muito difícil, né, entender o contexto, né, o ensinamento do perdão. Vamos prosseguir. Segundo a tradição judaica, aqui é outra colocação, tá? Nos tempos de Jesus, para os judeus da época, uma pessoa poderia ser perdoada até 3 vezes, e não mais que isso. De onde que eles tiravam isso? Né? De onde que os judeus tiravam isso? Do antigo, de 2 livros do Antigo Testamento, que eram as leis, né? O Antigo Testamento eram as leis que os judeus estudavam, que seguiam. Onde está subentendido que Deus só perdoa o homem no máximo 3 vezes. Aí eu destaquei, trouxe para a gente ver essa passagenzinha que ele está se referindo aqui. Ó. São 2 passagens que ele se refere, a passagem de Amós, livro de Amós, e de Jó. Eu trouxe a de Jó é mais fácil. É esse trechinho aqui, ó, onde ele coloca assim: ele pedirá perdão a Deus e Deus lhe aplicará perdão. E ele verá com júbilo a sua face e Deus justificará de novo a este homem. Mas o mais importante é que no versículo 28, ó, Deus livrou a sua alma para que não caminhasse à morte, senão que vivendo vesse a luz. Ora, Deus obra todas essas coisas 3 vezes em cada um. Então, qual é a interpretação deles aqui? Que nessa passagem aqui no livro de Jó, Jó está dizendo que Deus perdoava, livrava o homem do mal 3 vezes. Daí, a gente pode compreender, talvez, por que Pedro falou para Jesus que seria 7 vezes. E aí, Pedro, sabendo dessa regra aqui, né, de que Deus concediu o perdão 3 vezes, quando Pedro falou 7 vezes, ele estaria falando que seria de uma forma mais plena, que a gente viu que o 7 significava plenitude, ou ele estava querendo demonstrar para o mestre que ele já tinha entendido, né, a grandiosidade do seu ensinamento. E aí ele colocou não 3 vezes, mas 7 vezes, achando que ele já estaria dando aula sobre o perdão, né? Quando ele foi surpreendido por Jesus, que falou: não, Pedro, não 7, o que Pedro já achava demais, né? Mas 70 vezes 7. Imagina como que Pedro já não tomou um susto com isso, hein? E tem uma última interpretação, que aí está no estudo que o Haroldo trouxe, que eu achei também muito interessante, que aí já se remete no livro de Gênesis. Lá onde conta, é uma linguagem simbólica, né? Muito simbólica, lá onde fala de Adão e Eva, e aonde fala do assassinato dos 2 irmãos, Caim e Abel, né? E lá, nessa passagem, lá na Gênesis, depois que Caim matou Abel, né? Deus expulsou ele. Gente, às vezes eu troco os nomes, vocês me corrijam, tá? Por favor. Deus expulsou Caim, mas antes disso ele traçou um diálogo, né? Que é esse diálogo assim. Caim disse ao Senhor: o meu pecado é muito grande. Ele já tinha compreendido o pecado. Gente, isso aqui é tudo simbólico, tá? Mas dá para a gente entender. Para eu poder alcançar o perdão. Eis-me
Aí falou que você vai me lançar para fora da terra, e eu irei me esconder da tua face e tal. Respondeu-lhe o Senhor: não será assim. Antes, o que matar Caim será por isso castigado 7 vezes mais. Olha o 7 aqui de novo. Isso aqui representa o quê? Você cometeu um erro, né? Tem a lei do retorno, mas isso é até curioso, né? Que às vezes as pessoas perguntam assim, quem não é espírita às vezes me pergunta, mas Elaine, me explica aqui. Nessa situação aí que vocês falam, de que o que você faz você tem que voltar e resgatar, se uma pessoa matar outra, isso vai se virar um ciclo sem fim, né? Porque matou, depois na outra vida vem morre pela pessoa que matou, aí na outra mata de novo. Isso é até curioso, né? Mas não é assim, né? Por quê? O pecado, isso é uma passagem, tá? O pecado há de vir. O que isso significa? De fato, você precisa resgatar para aprender, né? Passar pelas provas, sofrer aquilo que você fez sofrer, para você poder entender, compreender e se redimir. Mas ai daquele pela mão, ai daquele através da mão virá o pecado. Você não precisa, isso não precisa ser um ciclo sem fim, né? Se você perdoar, por exemplo, você quebra o ciclo, né? Se você perdoar o seu irmão, acabou o ciclo ali, né? Você impede que o mal prossiga. Essa é uma das reflexões aqui dessa passagem. E aí prossegue, tá? Porque aqui a gente parou no 70. Aqui é Deus falando que será castigado 7 vezes mais, tá? Isso é como eu já falei, isso aqui tem uma interpretação simbólica. E não necessariamente a pessoa precisa passar pela prova da morte ou entendeu? Para resgatar o que se passou, né? Sim, Tem um às vezes exemplo ela pode daquele aprender a senhor lição sem que... precisar passar por aquela prova a ferro e fogo, né? Exatamente. Isso, Às vezes a gente exatamente. progride tanto, né? Tem tantas histórias que a prova ou ela se ameniza, né? Ou ela se torna, às vezes até, né? Amenizada mesmo. Não, Mas mas é se a isso mesmo, pessoa Bia. trabalha faz trabalho do bem, faz só a reforma íntima, né? E se Aham. transforma no espírito mais elevado, e consegue essa prova, essa parte ser amenizada. Não tem aquela história que eu acho que é o Chico que conta que um homem, noutra encarnação, moía os braços dos escravos. E aí, numa outra encarnação, ele pediu para perder o braço. E aí, o que aconteceu? Em vez dele perder o braço, ele perdeu o dedo, porque ele se transformou numa pessoa boa, ele ajudava todas as pessoas no trabalho que ele trabalhava. E todo mundo gostava dele. Então, quando ele ia começar a perder a mão, perder o dedo na máquina lá de prensa, as pessoas correram e desligaram a máquina, então ele só perdeu o dedo, não perdeu a mão inteira. Essa é uma história realmente, né, Bia? Então, É, essas são porque ele se questões que transformou não numa pessoa existem. boa. Isso, ele já tinha conseguido resgatar o suficiente para não passar, né? É, essas são questões que não existem, né? É a mesma coisa que o desencarne. Como é o desencarne quando a pessoa é sensata? Não existe uma receita, né? Cada um tem uma necessidade, cada um tem um grau de evolução, cada um consegue percorrer o caminho de um jeito, o outro de outro jeito. Então, cada um vai ser de um jeito, mas a lei, né, é de causa e efeito. Então, você pode aprender, você pode não precisar passar, mas a lei existe, né? A lei de causa e efeito, ela existe. Então, aí o que Deus falou aqui, né? Deus falou que aquele que matar será castigado 7 vezes mais, né? Olha aqui o termo 7. Aí passou, né? Caim foi para outra cidade, conheceu sua mulher, casou-se com 2 mulheres, aí vem toda a descendência aqui de Caim e tal. E a descendência de Caim chegou em Lameque, né? Lameque tinha 2 mulheres. E Lameque falou para suas mulheres, Ada e Sela: mulheres de Lameque, a minha voz, escutai as minhas palavras, sabei que eu matei um homem
fazendo-lhe uma ferida, e a um rapaz fazendo-lhe uma contusão. De Caim, tomar-se-á vingança 7 vezes, aqui é Lameque falando, mas de Lameque, 70 vezes 7. Olha o que ele está falando, está lá em Gênesis, hein? Qual a interpretação muito legal que Haroldo trouxe isso para a gente? Que Jesus, talvez, quando falou para Pedro, né, que seria para perdoar 70 vezes 7, ele estaria falando assim, vamos acabar com esse ciclo do ódio. Qual ciclo? Esse aqui, ó, que está lá na Gênesis. De anos e anos e anos e anos de ódio, de vingança, né, de traição. Precisamos acabar com esse ciclo no nosso mundo, né? No nosso planeta. E essa interpretação eu acho muito, muito, muito legal. Então, essa está no estudo que o Haroldo faz do livro Boa Nova e eu achei muito legal trazer para a gente. Gente, tem muitas outras, tá? Essas aqui foram as que eu trouxe. E agora a gente vai entrar no livro. No final, a gente vai ver qual se aproxima mais dos ensinamentos que a gente vai aprender aqui. Vamos lá. O que acontece aqui nesse capítulo? Jesus, né, começou a pregar e já conseguia, né, arrebatar um grande número de seguidores para as suas pregações. E ele caminhava pelas cidades, né, ali, Corazim, Cafarnaum, Betsaida, por aquelas cidades ali em volta do lago, pregando. E ele foi a Nazaré, que é a cidade que ele cresceu, né? Nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. Ele foi para Nazaré também pregar. Só que lá, na cidade natal dele, ele não foi bem recebido. Só que ele estava com os discípulos, né? E olha o que acontece. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inolvidáveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio, trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Aquela atividade, entretanto, começou a despertar a reação dos judeus rigoristas, rigorosos com a lei, porque usava esse artifício de que ele estava descumprindo a lei, mas no fundo era inveja e egoísmo, né? O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica, na interpretação deles. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos. Olha isso, eles olhando os escravos felizes, crescendo dentro do coração deles, a esperança no futuro, da libertação. E os senhores já preocupados com aquela revolução ali dos escravos, né? As palestras dos escravos que permutavam imenso júbilo, proveniente das esperanças num novo reino, que não chegavam a compreender. Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades. Não foram poucos os adversários das suas ideias renovadoras que o precederam na cidade, ou seja, foram antes dele e começaram a falar inventar falsas notícias, desmoralizando o mestre, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Aí começou aquele burburinho, né? E o povo começou a se exaltar. O povo de Nazaré, que viu Jesus crescer, começou a se exaltar. Jesus sentiu, né, a delicadeza da situação, que lhe criava a primeira investida dos inimigos gratuitos, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do ensinamento. No entanto, o mesmo não aconteceu com os seus discípulos. Filipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. Os discípulos começaram a ficar irritados com aqueles que estavam ali observando o mestre falar, mas zombando dele, né? Rindo, caçoando, zombando. Os discípulos começaram a ficar irritados. Tamanhas foram as discussões em Nazaré
que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Olha que interessante isso aqui. O que Humberto de Campos está falando? Aquela vibração, né, que começou a se estabelecer ali, de briga, de discussão, modificou de uma forma tão ruim a vibração do ambiente que dentro do próprio grupo dos discípulos, eles começaram a discutir com eles. Olha como que é a vibração que a gente constrói, né? Ela sai da gente, modifica o outro, que daqui a pouco modifica o ambiente todo, e está todo um ambiente impregnado das más vibrações. E o planeta também se impregna dessas más vibrações. Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras, mais, né, fervorosos ali na defesa. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Tiago já estava aborrecido com os próprios companheiros. Levi protestava, expressando o desejo de instituir debates públicos, né? Provavelmente Levi falava, eu vou falar. E algum discípulo falava, calma, Levi. Ele, não, eu vou falar, me solta que eu vou falar. E entre eles, ali, eles criaram essa discussão, de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do mestre em confronto com os velhos textos. O que Jesus fez nessa situação? Vamos embora. Eita! Aí que eles não gostaram mesmo. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente, na paz de quem tem a paz dentro de si, ordenou a retirada. Mas eles não gostaram. Eles queriam defender o mestre, como se o mestre precisasse de defesa. Até hoje não precisa, né? Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiam em discussão. Imagina, botei até essa gravura aqui. Imagina o mestre caminhando 40 quilômetros, porque a distância, né, de uma cidade para outra era mais ou menos 20, 30, 40 quilômetros. Imagina o mestre caminhando 40 quilômetros, ouvindo as reclamações, os burburinhos, os lamúrios dos discípulos, brigando entre eles, brigando com eles próprios. Não obstante a determinação, e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos discípulos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse e reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito, né? Eles brigando ali, inclusive com o mestre, mas não diretamente com ele. Aí você vê, o mestre ficou quieto, não falou nada. Como é que pode isso? Daí, a alguns dias, obedecendo às circunstâncias constantes ocorridas naquela situação, Pedro e Filipe não se conformaram com o silêncio do mestre, né? Então, dali a alguns dias, eles procuraram o mestre para indagar o mestre, aquele comportamento que eles não conseguiram entender. E Pedro começa, mestre, chamaram-vos servos de Satanás, mestre. E a gente reagiu prontamente, justificando a reação deles, né? Observávamos, agora é Filipe, que por vós mesmo nunca você se oporia, né? Nunca não colocaria, então precisou a gente se colocar, né, mestre? Convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem-amado. Por isso, revidamos aos ataques com a maior força das nossas expressões. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com a doce placidez no olhar profundo. Imagina a cena, gente. Enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e amor, mas ansiando que o mestre afirmasse que eles estavam certos, né? Na verdade, era isso que eles queriam que o mestre falasse. Estavam ansiosos para ouvir isso. E o mestre, saindo das suas reflexões silencioso, imagina o mestre pensando, vamos lá, vamos resgatar o ensinamento que eu já dei e que vocês não aprenderam, mas com toda a paciência do mestre, né? E ele resgata um ensinamento, não está isso no Humberto de Campos, mas quem gosta depois de ler lá no texto do Evangelho, anota aqui essa passagem aí, está em Mateus 7, capítulo 7, versículo 16. Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Ele já tinha ensinado isso, né?
Ele estava aqui resgatando o ensinamento. De modo algum eu me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Não adianta você querer discutir, colocar os seus pensamentos, por mais que eles estejam corretos, ou você acha que está correto, numa briga, porque numa briga ninguém convence ninguém. Os ânimos só se alteram, as vibrações só se alteram para pior. Você não vai conseguir convencer ninguém num ato de briga, no momento de briga. Você só vai piorar a situação. De que serviria as longas discussões públicas, içadas, adoestos e zombarias? Né? Eles estavam lá zombando, eles não queriam entender. Você poderia falar ali da melhor forma, dar o melhor ensinamento de todos, que eles não iam querer entender. E eles não iam entender, porque quem entra numa contenda com você, né, com o coração pesado desse jeito, ele não quer te entender, ele só quer brigar. Só devemos dizer, ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. E esse trecho final aqui, gente, eu coloquei em vermelho, porque ele tem uma assim, para mim, né, eu tenho sempre os trechos que eu mais gosto do capítulo, e esse para mim é um deles. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar. O que Jesus está falando aqui para os discípulos? Nós somos discípulos da Boa Nova. Nós somos divulgadores do amor, do perdão e da paz. Se vocês entrarem em briga e discussão, vocês não vão estar dando testemunho disso. Vamos ler de novo. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar. Se você brigar para impor o evangelho e a verdade, você está sendo contraditório. Você não está falando o que tem no teu coração. Ou no teu coração não tem o evangelho. Porque, de outra forma, as afirmações são simples ruídos sonoros de uma caixa vazia. Olha que bonito isso. Vamos prosseguir. E aí, Felipe, né, inconformado, olha o egoísmo aqui, o egocentrismo, a mágoa, olhando para dentro dele. Ainda não absorveu a mensagem do mestre, estava inconformado. E aí ele vem, e aí ele tenta dar uma cutucada em Jesus, né? Olha só, mestre, eu não ia falar não, mas agora eu vou falar. A verdade é que a maioria que estava lá falava mal de você. Eu não queria falar isso não, mas agora você não está entendendo quem está falando, mas agora eu vou te falar. A maioria lá estava falando mal de você, mestre. E aí Jesus, né, fala para ele. Mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? As pessoas têm direito de achar o que elas querem. A gente não tem o direito de achar o que a gente quer? As pessoas também têm direito de achar o que elas querem. E olha isso aqui que ele completa. Nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós. Isso aqui também é muito interessante. Indistintamente. Por quê, gente? Porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo. As pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferente. E vai ter alguém que vai pensar diferente de você. E se você tentar agradar essa pessoa também, que pensa diferente de você, você não vai estar sendo sincero, né? Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. É aquela situação do trabalho, né? Você está lá trabalhando, aí editaram uma norma. Aí vem um grupinho e fala assim, mas você viu essa norma que editaram? Que absurdo, né? E o chefe quer seguir essa norma. Aí você fala, é mesmo, né? Que coisa. Aí vem um outro grupinho e fala, você viu a norma que editaram? Pô, bacana, né? Vai aperfeiçoar o trabalho, vai aumentar a produtividade. Aí você vira e fala assim, também achei. Você quer agradar todo mundo. Você está sendo sincero com quem? E nisso são várias situações, né, que acontecem. Então, vamos prosseguir. Felipe, Jesus prossegue com Felipe. Estava magoadíssimo, Felipe.
Sabe de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Gente, Chico foi incompreendido. Eu, no meu núcleo de trabalho, brincavam muito comigo, né, com essas questões de espiritismo e tal, e brincavam muito. Brincavam com Kardec, brincavam com tudo. Mas se tinha uma pessoa que eu não deixava brincar, era o Chico. Eu falo, não, com Chico não. Brincadeira com Chico eu não admito. Mas a gente sabe que até Chico, né, teve gente que não aceitou, que criticou, que criou teorias absurdas, né? Até Chico. Mas vamos lá. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável. Mas antes dele, necessitamos obter a aprovação da nossa consciência dentro da nossa lealdade para com Deus. Dentro da sua consciência, você está sendo leal a Deus no seu comportamento? Então, permaneça assim. Uns vão caminhar com você, outros não. Mas você tem que caminhar com Deus e com a sua consciência. E Pedro continuou. Aí Pedro, né, já dando ali uma amaciada ali no comportamento deles, a ficha já meio que caiu um pouquinho, né, a consciência já pesou. Aí ele falou assim, mas mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida não devemos utilizar palavras enérgicas e justas? Em toda circunstância convém que digamos o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo. Você não vai deixar a pessoa falando sozinha, né? Você fala o necessário, mas só o necessário. E não perde tempo. Lembra? Sacode a poeira do pé e parte para outra cidade, carrega contigo a sua paz. É isso que ele está falando. Outro ensinamento que ele tá resgatando aqui, ó. Deixando transparecer que a exorcização não lhe satisfazia um plano, ainda não está. Felipe ainda não estava satisfeito. Aí ele falou, Senhor, respirou fundo e falou, Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que um dos companheiros se revelava insuportáveis nessa viagem. Aí ele começa a falar das brigas que aconteceram por conta do desequilíbrio que aconteceu entre os próprios discípulos, né? Felipe já começa a falar que Felipe aproveitou para reclamar de tudo, né? Aí Felipe falou assim, ó, nossos companheiros também se revelaram insuportáveis nessa viagem, hein? Não gostei dessa viagem para Nazaré, não. Uns me acusaram de brigão, desordeiro, outros de mal entendedor dos vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Se dentro da casa espírita nossos irmãos entram em contenda entre eles, não se respeitam, qual vai ser o futuro do Evangelho? Mestre. Nessa hora o mestre teve que refletir, né? Refletir, a meditar. Pergunta que não quer calar, né? A pergunta que não tá quer ecoando calar. até hoje. Oh, vai ecoar muito tempo ainda. O mestre até parou para refletir ali. O mestre refletiu um momento e retrucou. Estas são perguntas que cada discípulo deve fazer para si mesmo. Qual o comportamento que eu estou tendo na casa espírita? É para ajudar? É para construir a obra? Ou é para atrapalhar, para criar confusão? É para criticar o outro? Ou é para ajudar o outro a construir, mesmo achando que o outro está errado? Cumpre-me perguntar se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Olha o que Jesus está falando. Você já olhou para dentro de você antes de você criticar os seus irmãos da sua caminhada? Você já construiu o reino de Deus dentro de você para você conseguir criticar os seus companheiros? Aí... O Cavalcante, meu sogro, ficava, essa é para você, hein? Ó, essa cada hora que vinha uma página, ele dizia, essa é para você, ó, Meguinha. Mas a gente faz isso o tempo todo, né? Rodrigo. Eu também, Rodrigo. Rodrigo, toda hora que eu penso assim, essa é para mim. É verdade que ainda não. Né? Felipe, ó, acho que agora Felipe acordou. De dentro dessa realidade,
pode observar que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, né? Jesus está falando, Filipe, ninguém é perfeito. Se todos fossem perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Ou seja, se todos já tivessem construído o reino de Deus dentro de si e fossem perfeitos, eles não iam reparar ou criticar ou atacar um irmão que entrasse, né, e ainda não tivesse alcançado essa edificação, porque o espírito, quando alcança um certo grau de elevação, ele não critica mais, ele ampara, ele ajuda, ele ama, né? Lembra daquela passagem lá, daquela benfeitora que veio e para ela não importou quem era assassino, quem era assassinado, ela simplesmente abraçou e acolheu os dois como filhos de Deus, irmãos que ela precisava amar. Isso é um espírito elevado, isso é um espírito que já aprendeu a construir o reino dentro dele. Então, ele não critica o trabalho do outro, ele não perde tempo com isso, ele só perde tempo com o trabalho do mestre. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes nós fomos assim. Quantas vezes, né? Já não olhar para assim, não é possível que ela vai fazer parte desse grupo de estudo, meu Deus! Para a gente, né? Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar os que zombam da nossa fé. Nesse ponto das suas afirmativas, Pedro atalhou. Aqui Pedro faz a primeira pergunta. Mas para perdoar não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? Olha o nosso ego aí de novo, né? Aguardando que o outro se arrependa, que o outro veja o que ele fez de mal, na minha concepção, né? Para depois perdoar ele. E que fazer na hipótese do malfeitor assumir a atitude de lobo sob a pele de ovelha? Fingiu que perdoou, mas não perdoou. Perdoa na aparência, né? Fala, não, te perdoei. Mas por trás não perdoou nada, ou por dentro, né? Ou por trás ou por dentro, não perdoou nada. Continua falando mal, criticando. O que Jesus fala, né? A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Você quer trabalhar na obra de Deus, na obra do Mestre? Você quer edificar o reino no seu coração? Você quer efetivamente fazer a reforma íntima? Então, busca a sua paz. A paz do outro compete ao outro. A verdade do outro é dele. Se ele está sendo verdadeiro, se ele não está sendo, compete a ele. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogite de saber se o teu irmão está arrependido. Isso não deve importar para você arrepender, para você perdoar ele. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, olha outro ensinamento. Esse aí está em Mateus capítulo 5, versículo 25. Ele está resgatando outro ensinamento que ele já tinha dado, ó, e que a gente conhece bem. E que a Cris adora a história do... Deixa eu ver se a Cris está aí ainda. Está aí ainda, Cris? Tá. A Cris adora a história do Chico, que teve que perdoar para poder tirar o mal do coração e seguir o trabalho dele com Emmanuel e com os outros benfeitores. Olha aqui, ó. E esquece o mal e trabalha bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. A gente não chega a Deus com um sentimento de ódio no coração. Essa é a passagem do ensinamento lá que Emmanuel deu para o Chico. E aqui está a pergunta célebre de Pedro. Foi quando então fez Simão Pedro a célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar?
será até 7 vezes? Ele estava achando que ele estava sendo o máximo aqui, lembra? Que para os judeus, naquela passagem de Jó, Deus só perdoava 3 vezes, né? E aí Pedro falou, será 7 vezes? Porque 7 é o símbolo da perfeição, então se eu perdoar 7 vezes, eu vou estar sendo perfeito? E aí o mestre responde, não te digo que até 7 vezes. Aí o Pedro deve ter arregalado um olho, mas até 70 vezes 7. Infinitamente, completamente, na sua plenitude. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Sem desprezar a boa palavra, né? Jesus falava, mas ele, acima de falar, ele exemplificava. No instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, o maior exemplo que o mestre deu de perdão, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável e imediata a conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas palavras. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o mal que fazem. Esse foi o maior exemplo do mestre de perdão. Na cruz, crucificado, depois de ter sofrido tudo que a gente sabe que ele sofreu, ainda assim, ele pensa nos seus perseguidores e pede a Deus que perdoem eles. E aqui a gente termina. A Cris botou aqui, Ana Pim, Elaine, amo muito quando você coloca as gravuras. Tem a sensação de estar... eu também gosto muito, Ana. Ouvindo Jesus, com certeza deveria estar mesmo. Uma sensação muito boa mesmo ver essas gravuras. Adoro também. Também, estou emocionada. E aí, queridos? Quantas vezes devemos perdoar? Qual daqueles ensinamentos que a gente viu lá, daquelas interpretações, melhor se adequa a essa passagem? Criei mais simpatia pelo Tiago. O que eu achei mais importante foi a orientação quanto ao nosso comportamento, né? Que muitas das vezes eu já me vi na pele do lado do Felipe, assim, entendeu? Lá na pelezinha lá do Pedro, entendeu? Eu já me vi em certas situações assim. E essa orientação eu ainda não tinha atentado para ela, entendeu? Foi muito bom, caiu assim como uma luva para me ajudar nas minhas dificuldades. É isso. Que bom, Bia, para todos nós, né? É. Sempre bom a gente relembrar os ensinamentos, se aprofundar, meditar, né? Fazer reflexão. Vai, Lu, Lu quer falar. Eu achei muito interessante o penúltimo que você colocou, quando ele fala do perdão e da vigilância, né? Porque às vezes a gente acha, pelo menos eu vou falar de mim, então. Não sei se eu já achei isso algum dia, mas eu vejo que às vezes a gente tem ideia de que perdoar é esquecer. E isso é uma coisa que não bate na minha cabeça, de fez, vou esquecer. Eu não sei, não é que eu fique matutando sobre aquilo, etc., mas eu crio, eu estou falando de mim, uma certa orelha em pé. E foi muito engraçado que há uns 3 anos atrás eu tomei uma porrada de alguém que eu amava muito, que eu amo muito, e a minha reação em relação a essa pessoa foi muito diferente de qualquer reação que eu tenha tido, porque eu tinha ouvido antes, algum tempo antes, uma palestra do Haroldo, que ele falava que quem controla os meus sentimentos, né? Nessa palestra eu aprendi isso de uma forma que eu achei tão importante para mim. Eu gosto do fulano até a hora que o fulano faz um negócio e aí eu não gosto mais do fulano.
Aí eu amo ciclano, ciclano faz uma jossa, aí eu já não amo mais o ciclano. Então, quer dizer, na verdade, o que ele fala nessa palestra, que é muito interessante, é exatamente isso. Quem controla, então, os meus sentimentos? É outra pessoa ou sou eu? E logo de uns meses depois aconteceu esse negócio, que eu fiquei muito mal. E, graças a Deus, até hoje, eu sou amiga dessa pessoa, amo ela, continuo amando ela com a mesma paixão de sempre. E, por que pareça, não tenho nenhum receio de que volte a acontecer, porque eu não quero estar longe dela, de forma alguma. E eu acho que esse do 70 vezes 7, é assim, chega uma hora que você vai perder a conta. Eu, pelo menos, eu vou, né? Porque chega uma hora, passou dos 100, eu já começo a perder a conta. Tem problema aí de ficar anotando essas coisas, não dá, não. Então, acho que não é um número, né? É como você se sente, porque não adianta você falar que perdoa, 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 e, na verdade, você guardar aquele rancinho dentro, aquela coisinha vem guardando aqui dentro de você. E outra coisa que eu acho muito interessante é que quando Jesus volta lá, né, da Galileia, lá, que deu aquela confusão toda, eu fico imaginando aqueles 40 quilômetros com Jesus pensando assim, isso um pouquinho de noite, quando eu deitar, eu vou conversar com Jesus e a gente vai dar boas risadas. Eu imagino Jesus falando assim, ai, meu Deus do céu. Mas será possível que a gente não aprende nada? Falando de mim, né, por favor. Né? Porque deve ter sido tenso, o pessoal discutindo, mas é uma coisa nossa, é orgulho. Imagina se eu vou num lugar e as pessoas vão falar mal de alguém que eu amo, de alguém que eu respeito, e eu vou ficar quieta. Não vou, cara. Se bobear, ainda vou sair na bolacha, de boa, entendeu? Vou agarrar cabelo, vou chutar, porque ainda estou aqui, transição. O ímpeto da defesa de quem a gente ama. Mas isso que você falou do perdão do esquecimento, Lu, isso é uma coisa interessante. Porque, de fato, a gente esquecer, a gente não tem amnésia, né? Esquecer não é você tomar um remedinho da amnésia. Mas esquecer é você lembrar, mas sem ressentir. Ressentir é o quê? É você sentir novamente tudo aquilo que você sentiu no momento do fato. Então, você relembra, você vai lembrar, né? Mas você não vai mais ter aqueles sentimentos pesados no teu coração. Isso, para mim, né, é perdoar. Quer falar? Foi ali Uma que eu outra aprendi. coisa. Fala, Gabi. Fala, Gabi. Então, minha mãe sabe até do que eu vou falar já, imagina. Minha mãe sou eu, tive... tá, para quem não sabe, eu tive uma experiência bem forte, assim, por muitos anos da minha vida, onde eu me cobrei muito para perdoar uma pessoa, e chegou num ponto que a minha autocobrança para perdoar essa pessoa me feria mais do que a própria pessoa me fazia. Complexo, né? Mas é verdade. Hoje eu enxergo isso. Que eu tinha muito isso na minha cabeça. Tem que perdoar, não importa o que aconteceu, tem que perdoar. E ficava nessa cobrança, e isso me feria mais. Depois que... Assim, valeu a pena, né? Porque era o certo. Hoje eu consigo dizer que eu perdoei. Foi uma experiência muito forte na minha vida. Mas vale muito a pena, porque é exatamente isso. Você para de sofrer. Por mais que a pessoa te faça mal de novo, por mais que ela não tenha se arrependido, você se livrou desse sentimento. Você sabe que o problema não está com você, você sabe que você não precisa carregar esse peso, né? E realmente é um sentimento muito bom. Isso não me pertence, eu não preciso me ferir mais, não preciso mais passar por isso. Se acontecer de novo, eu vou perdoar de novo, porque eu já trabalhei muitos anos isso na minha cabeça, então se eu conseguir fazer várias vezes, eu consigo fazer de novo. E é um benefício para a gente mesmo, né? A outra pessoa nem sabe que a gente passa por isso às vezes. Mas é por nós, né? Uma tentativa, é um trabalho mental por nós mesmos. Só a gente que ganha com isso. Muito bom. Às vezes eu coloco assim num lugar que às vezes é melhor se afastar para não piorar as coisas.
Também, entendeu? isso Para também não é criar um... mais confusão, para cessar, para a poeira baixar, porque a gente sabe que aquilo não é para sempre, né? E esse não é se afastar para acalmar tudo. E a outra coisa é você não desejar mal a outra pessoa, né? Por mais que ela tenha te feito mal, eu acho que perdoar é isso, é você não desejar mesmo para ela. Pelo contrário, orar para que ela melhore, para que ela se sinta bem, para que no futuro a gente possa fazer as pazes, que a gente possa se entender, né? Eu sempre oro pelas pessoas, porque eu tenho dificuldade de relacionamento, e não só as encarnadas, as desencarnadas também, ou pelas pessoas que eu tenha feito algum mal. A gente tem que sempre pedir perdão nas nossas orações, e na primeira oportunidade que se tem, a gente tem que conversar com a pessoa, né? Mas quando dá para conversar, porque às vezes a pessoa não está disposta a te ouvir também, entendeu? A entender, e se você tocar no assunto, vai piorar as coisas, Exatamente, foi vai o que Jesus voltar, vai falou, né? tocar na ferida, e aí você vai continuar a aumentar a discussão. vai É o até que, piorar. quando Jesus levantou, foi embora para outra cidade, me reconfortou, porque eu costumo ter essa atitude. Quando eu vejo que não tem jeito, eu me levanto, tá na hora de eu ir embora. Eu vou embora. Exatamente. Desculpa, mas eu abandono mesmo. Eu deixo para lá. Isso é muito Desculpa. importante também, Bia, você É falou. para não criar mais tensão, mais Exatamente. confusão, para que Se haja você não está paz, em condição para de que a paz perdoar, volte a situação, entendeu? se você não está em condição de perdoar, você pelo menos não piora, né? Você simplesmente se Não é que afasta não e esteja em pronto. condição de pensar, porque às vezes as pessoas não estão dispostas, elas não estão em condições de ouvir, entendeu? E aí você não tem espaço para diálogo, e aí então é melhor sair para não criar confusão, entendeu? Agora, eu queria resgatar uma coisa que a Gabi falou, que é muito importante também, né? Que ela falou, me cobrava muito e isso me fazia mal. A gente tem muito disso, né? Por estudar, né? Às vezes, estar em contato constante com os ensinamentos da doutrina, do evangelho, a gente tem a teoria, né? Como é que é, Rodrigo? A letra eu já sei. Como é que é? O Rodrigo fala um negócio engraçado. É do Beto Guedes, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Isso, a lição sabemos de cor. Então, mas isso é importante prestar atenção, porque também a gente precisa respeitar os nossos limites, porque senão a gente vai se cobrar, foi o que a Gabi falou. Ela se cobrava muito, né? Porque ela sabia o que ela tinha que fazer, mas ela não conseguia ainda. Depois ela conseguiu, mas naquele momento ela ainda não conseguia. E aí ela passou a sofrer pelo que acontecia e pela cobrança dela própria, né? Que ela tinha com ela, e aquilo foi tornando um peso. Então, isso também é muito importante, isso está relacionado ao nosso amor próprio. A gente se perceber, a gente se respeitar, né? Para a gente não virar uma auto-obsessão nossa, né? A gente precisa buscar, sim, mas a gente também precisa se respeitar. Isso também é muito importante. Alguém quer falar mais alguma coisa? É complexo o negócio, né? Não é fácil, não. Não é fácil. Só, Elaine, Oi. Oi, sou eu, Cris. Tá bem. Fala, meu amor. Uma passagem, aliás, quando eu li, quando você estava falando o texto todo, eu fiquei pensando assim, meu Deus, esses discípulos passaram tanto tempo com Jesus, tantas lições, e no momento que aconteceu em Nazaré, não conseguiram manter o autocontrole, que é isso que acontece com a gente, né? As nossas emoções, a gente não consegue muito aquele autocontrole. Então, eu fico pensando, meu Deus, tantos ensinamentos. E tem uma parte que eu achei muito interessante nesse que Jesus falou, que é verdade. Você tem que ter uma responsabilidade moral com aquilo que você está fazendo e falando. Então, é de coração mesmo, aquela parte
que você tem que ser congruente com aquilo que você tem no teu coração e que normalmente a gente não é, porque a gente quer muitas vezes agradar o outro ou agradar um grupo. Então, isso que ele falou é muito importante, que é muito difícil para a gente, que a gente tem esses medos, essas inseguranças. Meu Deus, se eu não dizer para a Elaine isso, não concordo com ela, mas se eu não disser para ela, ela pode me rejeitar, não gostar mais de mim. E aí, como é que vai ser que eu gosto dela? Então, isso acontece em relacionamentos afetivos, de amizade, em grupos de trabalho. Você, às vezes, entra, então você não está congruente com o que está dentro do seu coração. O que acontece? Isso tudo, essas contendas, essas brigas, essas todas. Então, achei essa parte que você comentou, eu achei importantíssimo para a gente levar para o nosso dia a dia, porque é difícil, é a mesma coisa que a Gabi falou, de se cobrar, né? A gente fica se cobrando, às vezes a gente fica se cobrando assim, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer isso? Não, mas se eu falar com uma pessoa assim, não, a pessoa pode achar que eu estou achando isso. Ela já está achando uma coisa, nem sabe o que vai acontecer. E nós somos assim, porque a gente não tem a nossa parte psíquica e emocional é muito ainda desequilibrada, a gente não tem aquele controle ainda. Então, essa passagem que você passou, lógico que o livro todo é baseado nessa parte do perdão, né? Mas eu gostei, essa passagem é muito importante, que ele falou se a gente não for congruente com o nosso coração, com as como nossas é que vai ser verdadeiro? A gente nunca vai ser verdadeiro, vai sempre, né? Achei vai muito agradar importante. todo mundo, né? Não vai ser leal, Mas não assim vai ser mesmo. sincero, porque você não consegue agradar todo mundo. Não existe. Não existe. Essa receitinha e vai entrar pela porta larga. Exatamente. Eu gostei muito também dessa passagem. Amores, alguém quer falar mais alguma coisa? Fala, Lu. Ô, Cris, sabe que é muito engraçado que às vezes eu tenho amigos de várias. Como é que a gente. Eu sou eclética, né? Digamos. Eu tenho amigo que bate tambor, adoro. Eu tenho vários tipos de amigos. Uhum. E é muito engraçado, porque às vezes eu falo uma coisa ou outra e a pessoa fala assim: nossa, mas você é espírita. Eu falo. Ih! Por que as pessoas acham que você é espírita? Cara, eu acho que assim, a gente conta nos dedos o que salva, entendeu? Porque é esse negócio da gente se forçar. Eu tenho que perdoar porque Kardec diz que eu tenho. Cara, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua maturação, né? A gente vai chegar lá. Mas a gente se forçar a isso é tolice. É só isso. É se enganar. Ó, você lembra uma coisa engraçada? Tem uma amiga minha que uma Tem vez... que se auto-perdoar também, né? Se auto-perdoar, o auto-perdão. Auto-perdão. Uma amiga minha que uma vez, né, conhecendo a doutrina espírita, né, estava comigo ali, me acompanhando, e aí, por acidente, ela presenciou uma discussão, uma troca de ideia assim, mais acirrada, né? E aí, nas palavras dela, depois, o comentário dela foi para mim assim: caramba, tem treta entre os espíritas, é? Falei, tem. Tem sim. Eu acho que as pessoas cobram muito do espírita a perfeição. Não, espírita. Você é espírita, você faz isso? Como se a gente fosse, né? Exatamente. Aqui em casa tem um. Aqui em casa tem um. Não, eu sou. Aqui em casa tem um que fala assim para mim, ó, Chico tá adorando ver o que você tá fazendo. Kardec tá batendo palma para você. O Marcos tá fala aqui, muito ó, isso, tá lá na sala. Agora tem até uma figurinha do Chico. Estou vendo você sintonizando com o umbral. Quem é aí do Recanto? Amiguinho Ítalo. Fala, meu amigo. Eu ia falar aquela hora, mas caí aqui e voltei. Eu vi que você caiu. Hoje, no meio do estudo, eu estava lembrando de um caso. Alguns aqui conhecem, né? Eu tenho um tio que é a pessoa mais pacata do mundo, né? O Edu.
Imagina uma pessoa pacata, é essa criatura. E aí, uma vez eu me vi exatamente na situação que a gente estudou hoje no Boa Nova, né? Por conta dele ter colocado um comentário político numa rede social. E eu já tinha colocado para mim há muito tempo, né? Eu já nem mexo mais em Facebook tem anos, mas nessa época que aconteceu esse fato, eu já tinha colocado para mim que eu não ia ficar entrando nessa polarização, nessas questões, tudo. Mas aí eu sei que um presidente de uma instituição espírita, esses são os piores, dirigente e presidente de casa espírita, chegou lá e sentou um malho, mas assim, de uma forma mal educada, de uma forma grotesca, né? E aí eu vendo aquilo, eu falei, ah, não, com o Edu não. Se fosse comigo, tá tranquilo. Se fosse com a Carla, tá tranquilo, mas não vai falar assim com o Edu, não. E eu fui cair na asneira, né, de entrar na discussão e tudo, e depois, vida que segue, passou, e a gente reflete nas besteiras que a gente faz, né? Mas uma coisa que tem me ajudado muito nessas questões, né, porque a gente às vezes se indigna da covardia, né? Por exemplo, os discípulos estavam lá indignados porque sabiam, isso tem na fala lá, porque sabiam que Jesus não ia revidar, né? Então, às vezes, a gente fica triste com essa postura da pessoa estar batendo em alguém que não vai se revidar. E uma coisa que eu tenho para mim, que tem me ajudado muito, principalmente nessas terras de polarização que a gente vive hoje, é aquela fala de Jesus que diz que nós somos mais frágeis do que perversos. Então, se a gente aplicar isso para a gente vai ver que o outro é igual a gente, né? Então, a gente tem realmente que tentar estar nessa labuta de entender o que significa esse 70 vezes 7 para ir aplicando devagarinho isso. Muito bom. Maravilhoso. Gostei muito do nosso estudinho de hoje. Muito bom mesmo. Vamos encerrar? Quem vai fazer a Gostei nossa muito, prece? Felipe, né? Felipe, nota 10. Adorei o Felipe. Felipe inconformado até o final. Você Conformadíssimo. ainda vai querer que coloque aquele vídeo ou... Põe, depois que a gente fizer a prece, você põe, aí a gente fica aqui vendo. Quem precisar sair, aí a gente fica aqui tá vendo. certo. Você, Bia? Tá, depois alguém tem que me autorizar. Tá, Eu não sou anfitriã. Tem que ser a Lu, então, porque ela que é anfitriã. Eu sou só É. anfitriã. E quem vai fazer a nossa prece? A Lu tá falando. Ítalo fugiu. Faz você, Ítalo. Ítalo, estão pedindo para você fazer a prece. Nós estamos morrendo de saudade de você, sabia? Você está sumido. Eu te amo tanto, rapaz. Sinto só falta. Tá Liga o seu fechado, microfone, está desligado. Eu ia falar isso, Biazinha, mas ia falar depois que acabasse. Mas também tô com uma saudade danada de tu e de Betinho. Mas vamos lá. Vamos agradecer, né, ao nosso querido Jesus. Como deve ter sido difícil, né, para um espírito do tamanho de Jesus caminhar as mesmas estradas que espíritos tão comuns como nós e como eram os discípulos à época. Absorver a incompreensão do mundo, absorver as pedradas, absorver a dor. Mas isso tudo com o propósito de nos inspirar para a eternidade. Suas palavras ficaram conhecidas como palavras de vida eterna, para que nós hoje pegássemos e trouxéssemos para essa construção do reino de Deus dentro do coração. Ainda é difícil, mas a gente pede o auxílio desses queridos companheiros nos dois planos da vida, amigos encarnados, amigos desencarnados, que torcem por nós, e só essa torcida nos faz
sentir essa atmosfera de vibrações positivas e nos sentirmos renovados para tentar mais uma vez. 70, 700, infinitas vezes os caminhos do perdão, da compreensão, da indulgência e do amor. E Deus faça presente em cada coração, na noite de hoje, no resto da nossa semana. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, amiguinha. Obrigada. Agora tem que ver aqui, peraí. Eu Você já primeiro está tenho podendo compartilhar, Bia. Bia vai compartilhar uma musiquinha pra gente. Quem não... Tá. Maria, eu que adorei você participar com a gente hoje, viu? Obrigada. E desculpa. É outro, Foi? Bia? Era esse? Não. É esse. É esse? É esse, vai ver. Então vai. Evangelho a respeito do duelo. Eu penso que duelo não há mais. Logo fico imaginando as pistolas atirando e penso que duelo não há mais. Mas se olho pelo mundo de um modo mais profundo, eu vejo 1000 duelos sem igual. Mudaram só as armas e pior do que as balas são as ondas do ódio mental. Se alguém nos agride, já pensamos no revide, alimentando raiva e rancor, fingindo inocência e pela maledicência atingimos quem nos magoou. E o Evangelho, o que é que diz? Qual a receita para a gente ser feliz? 70 vezes, 7 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 perdoar. Fazendo as contas, quanto é que isso vai dar? Já não importa, preste atenção. Não pode haver limite pro perdão. Já não importa, preste atenção. Não pode haver limite pro perdão. Não pode haver limite pro perdão. Não pode haver limite pro perdão. Muito bom. Era esse, não era? Era Muito esse. bom. Muito legal. Muito bom, Bia. Obrigada. Muito Amor, bom. Obrigada, com Bia. Deus. Boa noite para todos todos. vocês. Fiquem com Deus. Até quinta. Na internet, eu amei, todo mundo amou, eu passei na máquina. Acho que a minha Ótimo, música Bia. para Muito esse bom. tema é essa. Obrigada. Bia representando a divulgação. Beijo, Biazinha. Beijo, Beijo, queridos. Fiquem com Deus. Beijo. tchau.